pessoa de passar no vestibular? É a cor da pele ou a situação socioeconômica dele? Portanto, ninguém aqui está questionando que a lei de cotas é algo ruim. O que está se questionando é que a gente não pode criar um apartheid para aquelas pessoas que não têm a pele negra ou não possuem uma deficiência. Presidente, senhores colegas parlamentares, senadoras e senadores. Presidente, esse aqui não é um debate superficial e raso acerca de uma separação, uma possível separação entre negros e brancos no Brasil. Ao contrário, este é um debate exatamente para unir, para aproximar a sociedade brasileira, que é uma sociedade absolutamente diversa, não é? Considerando exatamente o seu formato inicial. E como disse lá atrás, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, os iguais precisam ser iguais e os desiguais, ou melhor dizendo, precisamos tratar os iguais de forma igual e aos desiguais tratar desiguais na medida da sua desigualdade. Veja, se a gente pega os dados do IBGE, nós vamos ver claramente a necessidade de termos no Brasil a implantação de cotas e não apenas a implantação, mas a ampliação de cotas para vários outros setores da sociedade brasileira. Veja, segundo o IBGE, 50% dos negros hoje estão na universidade, mas quando a gente pega os brancos, esse percentual sobe para 70%. Veja, em relação ao número de analfabetos no Brasil, os negros analfabetos no Brasil são 2,3 vezes mais do que os brancos no Brasil. E vou falar uma coisa, senador Paulo Paim, às vezes eu me surpreendo com alguns parlamentares que se acham no direito de julgar, que conhecem o que o senhor já passou na pele, o que outros negros passaram na pele. A quem não precisa da política de cotas, direitos serão assegurados a quem precisa delas. E por isso votamos hoje, pois a esperança é a mesma, é comum a todos. Essa esperança nos unifica. A certeza de que o acesso igualitário à educação superior é uma das bases para o crescimento, o desenvolvimento do nosso Brasil, para todos, para toda a nossa gente, branco, negros, índios, mulheres, crianças, idosos, sim, para todos, migrantes e imigrantes. Essa é a nossa gente, esse é o Brasil. Uma nação se realiza quando são criadas possibilidades para que todos os seus jovens alcancem o seu potencial. Encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 24 senadores, não 46 senadores, nenhuma abstenção. Rejeitado o requerimento, passa-se a deliberação do projeto e das emendas. Primeiro significado histórico de nós estarmos renovando essa matéria. Nunca é demais destacar o que somos, presidente. Somos a maior nação negra deste planeta, fora da África. A segunda maior nação negra de todo o mundo. A formação do nosso povo se hoje nós nos orgulhamos da formação misturada do nosso povo, é destacável sempre dizer como foi a participação do povo negro na formação do povo brasileiro. Foi através da pior chaga de toda a história humana, escravidão por comércio. Nós recebemos aqui neste país mais de 12% de todos os escravos pretos que foram trazidos da África. De todo o total da escravidão e do que significou a escravidão, nenhum país, a chaga foi mais cruel e mais marcada do que em nosso país. Quando falamos de racismo estrutural, é que as chagas do racismo, da formação, da escravidão, do povo preto que foi trazido dentro de porões de navios, e metade deles
eram jogados ao Atlântico, o que durante séculos obrigou a mudança, o que durante séculos, inclusive, teve como repercussão a mudança dos hábitos alimentares dos tubarões durante o Atlântico, de tamanha era a tragédia dos navios negreiros que traziam o povo preto da África para cá. Eu queria aqui me associar à fala do senador Carlos Viana. Os dados que foram apresentados sobre as dificuldades de quem é cotista reflete exatamente o contrário, a necessidade da gente manter essa política com os aprimoramentos que foram apresentados nesse projeto, que fala de estudantes que vêm de escola pública, que inclui mais pessoas no sistema de cotas. Não é possível a uma família que ganha um salário mínimo garantir transporte para os estudantes cotistas, e a maioria não conseguem frequentar a universidade porque não tem como se deslocar para a universidade, não tem como se alimentar ao ir à universidade. E isso é um problema que está na raiz, que é a pobreza que vive na periferia, e essa pobreza reflete aquilo que a gente sabe e que às vezes a gente não gosta de ver e não quer ver. É que parte da população brasileira, que é a população preta, é a população mais pobre e apartada deste país. Nós precisamos acabar com essa apartação, e essa apartação requer políticas públicas que sejam diferentes para compensar todo o tempo de exclusão que essa população de preto, pardo, caboclo, índio, povos originários, povos de todos os povos que aqui constituíram este país. Então é um compromisso que se a gente quer ter um compromisso, como disse Renan recentemente numa reunião da CCJ, se a gente quer dar um passo civilizatório, se a gente quer ajudar esse país a se civilizar, a gente tem que compensar. Omar, toda vez que eu vejo você falar de um tema, com a sua experiência, a sua vivência como ex-governador e com a sua sensibilidade, quem o conhece sabe que você fala do fundo da sua alma. E você está falando o que você viveu, o que você fez, o que você sentiu, porque você é de uma região onde grande parte da população também foi marginalizada, também foi apartada. E nós temos que desapartar o Brasil, e a gente só consegue fazer isso com políticas que façam este reconhecimento. Ninguém aqui está pedindo para ser diferenciado. Está todo mundo aqui que defende essa política para garantir que essas pessoas alcancem um tanto de igualdade ou um pouco de igualdade na condição de poder exercer a sua cidadania na plenitude.